Chegou a hora de conhecer mais sobre o samba enredo da Estação Primeira de Mangueira, que no Carnaval de 2025 apresenta o enredo A Flor da Terra, no Rio da Negritude, entre dores e paixões. Esse enredo ele vai traçar uma perspectiva histórica sobre a ocupação e a presença dos povos banto no Rio de Janeiro, que vieram de uma região da África específica, que corresponde a vários países, mas principalmente ao território que hoje é Angola. E eu queria chamar a atenção para a primeira palavra dessa letra, que é sou, né? É o verbo sou. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque do primeiro verso até o último verso da primeira estrofe, todas as palavras, tudo que tem nessa estrofe está encadeado a palavra sou. Sou Luanda e Benguela. Luanda e Benguela são duas cidades de Angola. A dor que se rebela, morte e vida no oceano. Tá falando aqui de como esses povos banto vêm para essa história do Rio de Janeiro. Eles vêm com a dolorosa e absurda, cruel travessia da África para o Brasil na condição de escravizados. Resistência quilombola dos pretos novos de Angola. Olha Angola aí de novo, e é o seguinte: pretos novos é uma expressão que se criou no vocabulário afro-brasileiro para designar os escravizados que ou morreram durante a travessia ou na chegada ao Rio, né? Ou logo depois que desembarcaram no Rio de Janeiro. Então veja, é uma resistência quilombola, esse narrador lembra que tudo está encadeado lá no Sul, uma resistência quilombola, ou seja, uma resistência que se formou nos quilombos aqui no Brasil e que é daqueles pretos novos que não sobreviveram. Eles não sobreviveram, mas eles fazem parte dessa resistência quilombola. De Cabinda suburbano. Eu acho muito legal esse verso, porque Cabinda é uma cidade angolana, então você tem aí o Cabinda, que vem lá da cidade angolana de onde eles vieram, e o suburbano, que é uma expressão de hoje, né? Então, eu sou suburbano, de onde? Lá de Cabinda, de Angola. Tronco forte em ribanceira, né? A questão da resistência, da força. Flor da Terra de Mangueira. Até bom aproveitar esse verso para explicar esse título do enredo, né? Porque é uma brincadeira aí com a expressão a flor da pele, e a ideia é falar das populações que floresceram no solo do Rio de Janeiro, e nesse caso específico da Mangueira, né? No solo da Mangueira. Revel do Santo Cristo que condena. Revel é aquele que se rebela, né? Que não aceita. Então é uma marca aí de oposição a esse cristianismo que condenou os povos banto e vários outros à escravidão e a todas as consequências que a gente tem na sociedade desse período até hoje. Mistério das calungas ancestrais que o tempo revelou no cais. Calunga é uma palavra que dá uma dimensão de imensidão, então ela tem um significado bem amplo. Mas aqui, a calunga grande, por exemplo, é o mar, né? Então também remonta aí a essa travessia da África para o Rio. É o mistério das calungas ancestrais lá do passado que o tempo revelou no cais. O cais é o cais do Valongo, onde essa população chegava, né, quando terminava essa travessia. E fez do Rio minha África pequena. Por quê? Porque eles chegaram por ali, se instalaram inclusive por ali, muitos deles, aí já numa época um pouquinho mais avançada, e essa região ficou conhecida como Pequena África. Depois, agora acabou a parte do Sul, né? O Sul vai até aí. Aí a gente já começa a entrar no legado dessa população, né, desses povos banto no Rio de Janeiro. Então começa com a questão da musicalidade e da religiosidade. Você tem aí Emalungo que bate tambor de Congo, faz macumba, dança jongo, ginga na capoeira. Malungo era o termo usado para designar os escravizados que vinham em uma mesma embarcação, né? Então é como se ele tivesse, o narrador, falando para um semelhante dele e dizendo que esse malungo, esse companheiro, ele bate o tambor de Congo, que é um instrumento, né? Ele faz macumba, ele dança jongo, que é uma dança afro-brasileira também super conhecida, ele ginga na capoeira, no jogo de capoeira. Emalungo, o samba estancou teu sangue. Esse é um verso muito forte, né? Que marca aí o surgimento do samba como um ponto de resistência mesmo e de estancar as feridas de toda a crueldade que essa população sofreu. De verde rosa renasce a nação de Zambi. Então a Mangueira vem aí para essa história, né, marcando aí esse renascimento dessa nação de Zambi, que é para os povos banto um grande criador, né, o Deus supremo para esses povos. Na maioria dos casos em que a gente tem enredos e sambas que falam sobre o candomblé, sobre religiões afro-brasileiras,
a gente tem muitas referências ao candomblé iorubá, que é aquele candomblé dos orixás, por exemplo. Os povos banto, eles têm o candomblé banto. Isso vai aparecer muito nesse falso refrão que vem aí na sequência. Bate-folha para benzer, pembelê, caiangô. O bate-folha é um ritual, né, de purificação ali, de energia, enfim. Então, bate-folha para benzer. Mas pembelê e caiangô são duas referências muito diretas ao candomblé banto. Então você tem pembelê como a senhora da divindade e da lua, e caiangô como vento forte e fogo primordial. Bate-folha para benzer, pembelê, caiangô, guia meu camutuê, mãe preta ensinou. Mãe preta, uma referência respeitosa aí às sacerdotisas, né, as mães do terreiro. E camutuê é uma palavra que significa reunião, mas que aqui tem um significado mais assim da cabeça dos filhos de santo, né? Então guiar mesmo assim a mente. Depois repete, bate-folha para benzer, pembelê, caiangô, sob a cruz do seu altar, do altar de mãe preta, Inquice incorporou. Inquices nada mais são do que os orixás, nesse paralelo, que os orixás são no candomblé iorubá, inquices são no candomblé banto. Aí o samba já vem para uma história mais moderna, o legado dessa população banto e como ela foi evoluindo aí no Rio de Janeiro, né? Forjado no arrepio da lei que me fez vadio, liberto na senzala social. Aqui é um pós-abolição e era considerada vadiagem basicamente a cultura dessas populações recém-livres da escravidão. Malandro arengueiro marginal é muito bom porque tem duas palavras aí com conotações muito negativas para o poder instituído, né? Malandro e marginal, e no meio tem arengueiro, que nos remete ao Bloco dos Arengueiros, que foi o bloco fundado por Carlos Cachaça, Cartola, e que deu origem à Estação 1ª de Mangueira lá na década de 1920. Na gira, jogo de ronda e lundu, tem três referências aqui desse legado banto que são bem amplas, né? Porque é a gira de umbanda, que é religiosidade, é o jogo de ronda, que é um jogo de carta assim, super da rua, e lundu, que é uma dança, uma musicalidade que tem aí desse legado. Onde a escola de vida é Zungu. Zungu era um espaço de manifestação, de reunião desses escravizados, depois desses recém-alforriados, né? Um espaço de reunião de saberes mesmo, ali pretos, nesse caso saberes banto. Fui risco iminente, o alvo que a bala insiste em achar, lamento informar um sobrevivente, ou seja, falando aí da violência policial que atinge principalmente os descendentes de populações como essa população banto, mas reafirmando que apesar de toda essa violência, lamento informar, tô sobrevivendo, tô aqui. Meu som por você criticado, sempre censurado pela burguesia, tomou a cidade de assalto e hoje no asfalto a moda é ser cria. Tá falando aí de como o poder instituído, né, de como as elites do Rio, por exemplo, trabalharam com os ritmos e com a música preta, a música que vem desses povos banto, né? Primeiro uma criminalização, mas esse som vai tomando o asfalto, né? Com a distinção aí entre o que é morro e o que é asfalto. Quer imitar o estado, descolorir o cabelo, bater cabeça no meu terreiro. Quer imitar meu riscado, quer dançar como dançam os descendentes desses povos banto, descolorir o cabelo, como se faz hoje, como é a grande moda nos morros e que também já é a moda no asfalto, né? Bater cabeça no meu terreiro, até a religiosidade foi incorporada aí na cultura da cidade, apesar de todo o preconceito lá de trás. É de arerê, força de matamba, arerê uma grande reunião, uma grande festa. Força de matamba, matamba é um reino também lá na África, mas é a senhora dos ventos, né? Então vem dessa força, é dela o trono onde reina o samba. E aí vem, claro, a Estação 1ª de Mangueira para essa história. Sou a voz do gueto, dona das multidões, matriarca das paixões, Mangueira, o povo banto que floresce nas vielas, orgulho de ser favela. O que é a Mangueira? Aí a Mangueira falando, sou a voz do gueto, dona das multidões. Olha que expressão bem apropriada para definir o que é a Mangueira, matriarca das paixões, Mangueira. E arremata dizendo o seguinte: o povo banto que floresce nas vielas, orgulho de ser favela, ou seja, aquele povo banto que chegou no Cais do Valongo, que superou a travessia, o preconceito, a marginalização, ele é o povo que floresce nas vielas do Morro da Mangueira hoje. É o povo banto que floresce nas vielas, que é a Mangueira. A Mangueira é esse povo e é o orgulho de ser favela. Mangueira, última escola do domingo de carnaval no Rio de Janeiro.